Oi, queridos e queridas! Espero que vocês estejam bem e sejam bem-vindos ao canal By Gi. Hoje tentei mudar aí um cenário um pouquinho pra vocês, tá bom? E a gente vai ter vídeo de cabelo de novo. E é um vídeo que eu falei que eu ia fazer lá no vídeo passado. Inclusive, se você não assistiu, vou deixar aqui pra vocês assistirem o vídeo que tá bem legal. E hoje a gente vai falar do quê? De todos os cabelos que eu tive até aqui, tá bom? Eu achei um vídeo bem legal pra mostrar pra vocês toda a trajetória do meu cabelo até hoje, tá bom? 2025. Um vídeo legal pra você também que quer mudar o cabelo, às vezes tem insegurança na cor, insegurança no corte. Então é legal a gente trocar figurinhas pra você se sentir segura no que você quer, porque mudar faz bem. Eu não tinha essa visão e quando eu comecei a mudar, foi um divisor de águas. Então vamos lá que o vídeo tá bem legal. Eu vou deixando as imagens do que eu estou falando do lado aí pra vocês, não sei que lado, tá? Porque eu acho que assim fica mais fácil eu falando e deixando a imagem aqui. Não se preocupem que eu vou deixar a imagem um tempinho pra vocês conseguirem ver do que eu estou falando. E às vezes se eu olhar pra baixo é porque eu tô com outro celular pra eu ver a imagem, né? Porque são bastante coisas que eu fiz aí no cabelo, então vai ser um videozinho um pouco longo, mas eu acredito que vai ser bem legal. Então vamos lá. A primeira foto é de 2016, vocês conseguem ver aí. É uma foto que eu estou bem novinha e meu cabelo está bem natural. Totalmente natural. Aqui eu só cortava ele mesmo, eu não fazia nenhum tipo de alisamento, não tinha coloração, nunca viu isso meu cabelo. Nessa foto, por incrível que pareça, ele está bonito, mas aí eu tinha a questão de não gostar do meu cabelo, porque vocês percebem que ele ondulava um pouquinho, e eu não gostava porque ele era cheio. Na época, né, às vezes todo mundo já passou por isso de não gostar da fase do cabelo e quando vai ver, quando se passa os anos, que olha as fotos, acaba gostando, que era o que está acontecendo comigo, de eu ver as minhas fotos antigas e falar, nossa, meu cabelo era bonito e tal, eu que não sabia cuidar. Então aí tô passando duas fotos pra vocês, que ele era comprido, né, eu só cortava realmente as pontas, ele está na cor natural e nunca tinha pintado nem feito nada, tá bom? Passando para outra foto, foi quando eu trabalhava em salão de cabeleireiro. E aí eu cortei meu cabelo pela primeira vez, meu cabelo já tava aí grande, já tava com as pontas precisando de cuidados. E aí eles falando pra mim pra cortar, enfim. E eu não consegui achar a foto, mas esse primeiro corte que eu fiz, eu consegui doar o cabelo, graças a Deus. Fiquei feliz pela doação, porque tinha um tamanho bom pra doar. Então eu cortei aí pra doar, e assim, eu gostei muito de cortar. Foi uma sensação assim, de quando tem uma coisa presa em você e quando você corta parece que se liberta, sabe? Foi essa sensação que eu senti cortando o meu cabelo pela primeira vez. E como todos dizem, é um vício mesmo cortar o cabelo, né? Passando pra outra foto, eu também trabalhava em salão. E aí eu comecei a primeira vez na primeira cor, né? Então eu via muito os cabelos coloridos, sempre me chamou a atenção cores fortes, cores que chamassem atenção mesmo, porque eu gosto disso. Então minha primeira cor aí foi o vermelho. Eu não sei se é vermelho ou marsala, acredito que seja vermelho, né? Então aí um vermelho bem forte, né? Eu ainda tinha umas mechas aí que conseguiu dar uma clareada nele. E aí ele começou a crescer, mas mantive a cor porque eu gostei muito. A próxima foto já veio a franjinha, minha primeira franjinha. Na verdade, eu sempre tive franja quando era pequena, viu, gente? Sempre tive franja, meu cabelo sempre lisinho e a franjinha aqui. E aí, depois desse tempo, depois do cabelo vermelho, eu quis cortar a franja de novo, como sempre, influência da internet, né? Vendo as pessoas, vendo as fotos, vendo as coisas. Eu falei, por que não? Aí cortamos a franja, ficou desse jeitinho e com cabelo vermelho ainda, vocês podem reparar que cresceu aí um pouquinho, né? E eu mantive essa cor por um tempinho. Depois dessa cor, o que eu fiz? Fui pro preto, gente. Pintei de preto. Aí veio da Princesa Branca de Neve, tá? Porque é a minha princesa favorita, sempre gostei da Branca de Neve. E eu vi o cabelo dela pretinho, aquela coisa linda. Aí eu falei, por que não?
E ainda bem que era uma cor que cobriu aí um pouco o vermelho, né? Porque o preto é uma cor que chega e já domina tudo, só que eu tinha que ficar repassando várias vezes para ele cobrir totalmente, porque às vezes no sol ficava as nuances de vermelho, né? Deixa eu falar para vocês. Eu trabalhava em salão, tá? Então, em salão, vocês sabem que a gente sempre é influenciada a mudar, sempre conhece pessoas, e aí a gente tem novas fases da nossa vida. Então, isso, pelo menos comigo, cada fase da minha vida, eu optei por mudar o meu cabelo, ou uma fase que eu ia deixar uma coisa e ia começar uma outra, eu queria mudar o cabelo. Então, eu sempre fui assim. Sempre tinha uma coisa nova, assim, na minha vida, um trabalho novo e etc. Eu queria mudar o cabelo. Isso sempre me fez muito bem, mudar o cabelo. É uma terapia, assim, enorme, que é mudar o cabelo. E já estava ali no lugar que propício para isso, né? Então, como eu trabalhava, muitas vezes a gente não pagava só o material. E aí a gente trocava serviços, então isso ficava mais fácil de mudar. E olha, eu amava, né? Aí nessa foto vocês já conseguem ver que eu tentei pro vermelho de novo. Às vezes me dá uns 5 minutos, eu olho no espelho, eu não gosto mais do que eu vejo. Aí eu falo, eu quero mudar e tem que ser naquele instante, naquela hora, porque senão eu vou mexer sozinha. Eu sou assim. Comenta aqui embaixo se você é assim também. E aí ficou manchado, não sei se vocês conseguem ver na foto, ele ficou bem manchado aí nessa foto. Mas aí depois eu fui num profissional, o cabelo ficou desse jeito, um vermelho bem mais vivo, bem bonito, um vermelho cerejinha, que eu fiquei simplesmente apaixonada. E pelo que eu vejo aqui, a raiz ele manteve da cor natural, que é isso que eu gostei também, para não ter que ficar retocando desde a raiz, né? Então ficou um esfumadinho e eu gostei muito. Com essa próxima foto, meu cabelo já estava na cor natural um pouquinho, né? Aí nessa outra foto também, meu cabelo... Às vezes eu sou assim, quando eu tô com a cor que eu não gosto, eu vou na farmácia, vou na perfumaria e tento comprar a tinta da cor mais próxima do meu cabelo natural, porque na minha cabeça vai cobrir, vai ficar bonito, ninguém vai reparar, mas aconteceu isso. Nessa foto, gente, inclusive, ele tá bem lisinho. Nessa foto foi uma das primeiras vezes que eu fiz alisamento, mas nunca progressiva, eu nunca fiz progressiva. Sempre foi botox, shampoo que alisa, essas coisas. Tem gente que fala que é a mesma coisa, né? Isso aí eu já não entendo, já não sei. E eu quis alisar ele justamente por conta do volume, não era nem por conta das ondas, era mais pelo volume, porque eu não sabia cuidar, eu não gostava, enfim. A outra foto foi também que eu tava com meu cabelo já aqui, mais ou menos na altura do peito, e eu fui para outro salão, aqui eu trabalhava em outro salão, e eu cortei meu cabelo. Esse corte é mais um estilo Chanel, né? Vocês conseguem ver, aqui não dá pra ver tanto a nuca, só na outra foto. Então a nuca, ela foi mais batidinha, e as pontas veio fazendo a ponta assim, né? Então eu também cortei pra doar, consegui. Olha o tamanho que tava meu cabelo e as pontas, gente. As pontas totalmente podres, pra não falar outra coisa. Então aí tem o antes e depois que a gente fez lá no salão mesmo. Todo assim, cheio de tinta, tinta de todo jeito que eu passei até aqui, tinha nesse cabelo. E aí eu fui cortar. Esse corte pra mim, gente, eu gostei, mas não muito. Eu não sei se eu não sabia também mexer nele, no corte, porque meu cabelo era cheio. Então aqui, se eu não modelava bem, aqui a nuca ficava assim, grande, e aqui, sabe? Então, eu acabei não gostando desse corte, dessa nuca batidinha e aqui grande, por conta disso, pelo meu cabelo ser cheio, né? Essa foto foi o primeiro ruivo que eu fiz. Meninas aí que me seguem no Instagram, inclusive se você não me segue, já me siga lá no Instagram. Quem me segue já viu que eu já fui ruivinha por um tempo. Esse foi o meu primeiro ruivo que eu tive, foi lá no salão também. E aí me deu a louca que eu falei pra moça assim, eu quero ser ruiva, quero ser ruiva. E aqui a gente não descoloriu o meu cabelo, tá? Continuou daquele outro cabelo que eu cortei Chanel e nos comprimentos tinha a tinta. E ela veio e passou essa tinta por cima. Mas foi um tom que pra mim eu senti apagado, eu não gostei muito, até porque tinha partes que ficou escurecida, não ficou um ruivo que eu queria, que eu vi na internet. Mas esse foi o primeiro ruivo que eu fiz de fato, tá?
Aí nessa outra foto vocês conseguem ver a raiz bem mais vermelha e o comprimento mais escuro, por isso que eu não curti. A próxima foto eu fiz o que eu acabei de falar, de ir lá comprar uma tinta mais ou menos aí do meu cabelo natural pra passar por cima até que cobriu um pouquinho, né? Na outra foto eu de óculos, minha armação bonita. Meu cabelo já tava crescendo, já tava bonito. E aqui provavelmente também eu fiz de novo o shampoo que alisa ou alguma coisa nesse tipo pra poder o volume cessar. Ó a Paula aqui olhando vocês. Essa outra foto, gente, voltei de novo pro vermelho cereja. Acho que é uma coisa com vermelho, né? Eu nem lembrava que eu fiz tantas vezes assim. Também foi em um profissional, só que aqui foi mais mechas, né? A gente consegue ver. E eu gostei muito dessa fase, desse tom que eu tinha. Mas eu fiquei pouco tempo, eu não lembro por quê. Já nessa outra foto, aí vem uma cor, gente, que eu sou suspeita pra falar, porque eu sou apaixonada por ruivo, sou apaixonada por cabelo ruivo, de todos os tons, eu amo ruivo. Claro que um pouquinho mais pros clarinhos, que aparece mais, né, igual eu falei que eu gosto de cor que aparece. Então aqui eu fiz de novo o meu ruivo, ele tava num tamanho legal, eu enrolei, esse enroladinho é de máquina, igual o meu aqui, não é natural, tá? E eu gostei bastante desse tom, só que o ruivo era uma questão, gente. Esse ruivo aqui, a pessoa, ela descoloriu todo o meu cabelo, né? Fez a famosa global aí. E mesmo assim ficava algumas manchas, sempre tinha manchas em alguns pontos, eu não entendia por quê, então sempre foi um ruivo manchado, tá? Todos os ruivos que eu vou mostrar aqui pra vocês, manchados. Por mais que eu tentava arrumar em casa, assistia vídeo, não sei o que, sempre ficava manchado. Aí nessa outra foto, meu cabelo já grande, né, bonito, o que que eu fiz? Comprei a tinta do meu cabelo natural pra tirar o ruivo, porque simplesmente eu não quis mais ser ruiva. Mas tava bonito no sol, ficou umas nuances bonitas do ruivo com o castanho, né? Teve um tempo depois desse aqui também que eu fui pro preto de novo, se eu não me engano, é que eu não achei foto, mas se eu não me engano eu fui pro preto, igual essa outra foto que ele tá mais curtinho, ele tá escuro, né? Eu acho que não é meu cabelo natural aqui, eu acho que tem uma tinta bem mais escura aqui nessa foto. Aqui na foto da minha formatura, meu cabelo ainda tava com as mechas, né? E ele mais curtinho, não tinha franja, não tinha nada, que ele tava até que bonito. Agora a gente vai para uma cor que eu queria, mas eu ficava meio assim, queria, mas ficava meio assim, que foi o loiro. Não foi um loiro assim que eu, como se diz, queria esse tom de fato, era para ser outro jeito, era para ser de outro estilo. Na verdade, aqui nessa fase, eu fiz o loiro porque eu queria casar loira, porque eu estava procurando penteados pro meu cabelo pro dia do casamento e eu vi muitos penteados bonitos com as moças de cabelo loiro. Então eu falei, por que não, né? É uma cor que eu nunca tive, então vamos tentar. Aí fiquei loira. Gostei dessa fase loira, tá? Eu não acho que esse tom me deixou muito velha. Tem pessoas que falou que esse tom me envelheceu um pouco. Eu gostei, de repente, se fosse em outro tom, né, eu ia gostar mais. Mas realmente foi uma cor que eu também difícil para cuidar, viu, gente? Cabelo ressecado, também não tinha aquele cuidado sempre com o cabelo. Já fui pra praia com esse loiro, ainda bem que as pontas não esverdeou, né? Que falam que fica verde quando vai pra piscina, não ficou. Mas foi uma fase legal, eu gostei de ficar loira assim, ficaria de novo futuramente, vamos ver. Essa foto, gente, foi quando teve a febre aí do filme da Barbie. E aí, o que que eu fiz? Eu trabalhava em escola já, e como lá tinha muitas crianças pequenas, meninas, que sempre falavam do filme, na febre da Barbie que eu fiz essas pontas rosas, mas não foi com tinta, foi com papel crepom. E pegou porque tava bem claro, né? Então, qualquer cor que eu colocasse aí no papel crepom ia pegar. Aqui meu cabelo tava enrolado com máquina também. E eu gostei porque a raiz tava do meu cabelo, a raiz tava na cor natural e tava um esfumado bonito, né? Eu gostei desse cabelo, faria de novo com certeza.
Aí tem uma foto do meu casamento pra vocês. O que aconteceu? Nada, eu não quis mais casar loira. Falei, não vai ficar legal. Aí quando eu já fechei meu vestido, eu falei, não vou ficar bonita com esse vestido, com esse cabelo loiro. E aí acabou que eu não estava me sentindo bem com o loiro, tá? Aí o que eu fiz? Comprei a tinta e fui passar pra tirar o loiro. Deixei ele crescer, né, justamente pra fazer um penteado, mas eu optei por deixar ele solto só com as ondas. É que não dá pra vocês verem ele... Ah, sim, tem outra foto dele de frente, então eu quis deixar ele meio com um topetinho assim, né? E a coroa não quis prender o meu cabelo pro casamento. Então, eu também gostei dessa cor, porque era o loiro que tinha antes e ficou uma cor bonita até. Eu não achei feio, não. Passando o casamento, eu fiquei nessa de deixar crescer justamente porque eu queria fazer penteado, mas aí eu mudei de ideia, enfim, sempre mudando, né? Passou o casamento, demorou uns 2 meses, eu fui cortar o cabelo, não aguentei, não queria mais, cabelo grande. Uma porque também o comprimento e pontas estava super ressecado, tinha várias tintas aí que eu passava, repassava, passava, repassava. Então eu queria acabar com isso e aí eu cortei. Ficou esse corte bem bonito, eu gostei bastante desse corte. Nessa outra foto com essa maquiagem lindíssima, parece que ele tá mais curto. Acho que provavelmente eu fui cortar de novo e enrolei pra fazer um vídeo. Então, cabelo curtinho tem meu amor assim eternamente. Eu amo cabelo curto de qualquer jeito, tá? Aí nessa outra foto, vocês percebem que quanto mais ele vai crescendo, a tinta vai indo embora. Então, aí do comprimento e pontas tava com a tinta indo embora, né? Mas a gente fica nessa, ou a gente vai passando tintas por cima pra tirando esse tom de baixo, ou a gente simplesmente vai deixando crescer, né? O difícil é deixar crescer e a cor embaixo, né? Igual o meu tá aqui, vocês conseguem ver que eu tinha umas mechas, mas a gente vai chegar lá ainda no meu cabelo atual. Essa foto, quem me acompanha no TikTok e Instagram vai saber. Eu não lembro se eu tenho vídeo desse cabelo aqui, mas se eu tiver fazendo essas mechas, eu coloco pra vocês também. Aqui eu tentei fazer um estilo diferente, um estilo que tava bombando aí na internet. Que você fazia 2 mechinhas na frente e um pouquinho atrás, ele bem loiro, bem platinado. E aí quando você abria, você via o cabelo loiro e quando você deixava o cabelo assim, o cabelo ficava cor normal. Não sei se deu pra entender aí. Então, o meu objetivo era branco, 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 só que eu não consegui. Isso aqui eu fiz em casa, tá? Eu não consegui atingir aí o tom que eu queria e eu fiquei com muito medo de dar um corte químico. Nessa outra foto vocês conseguem ver que eu fiz a ponta de novo rosa, mas aqui não foi crepom, aqui foi um tonalizante que eu tinha aqui em casa. E aí acabei colocando pra ficar diferente. Eu fiz desde a raiz, tá? Que aqui já cresceu um pouquinho e ficou o loiro. Mas vocês conseguem ver aqui na raiz os cabelinhos meio assim, então quase acabei com o cabelo, né? Já cobri de novo o loiro que tinha, já cobri, e aí ficou com as mechinhas, né? Por isso que tem essas mechinhas até hoje, que foi desse loiro que eu tentei fazer esse platinado aí meio diferente, tá? Depois dessa foto tem a franjinha, que tem vídeo aqui do canal de eu cortando a franjinha. Mas basicamente essa trajetória até aqui termina com essa foto e com o vídeo da franjinha, que tem o vídeo pra vocês, por isso que eu não coloquei a foto pra vocês verem o vídeo. Sobre a franja, gente, a minha franja, ela fica aqui, ó. Tem uma parte que ela fica pros lados e tem outras que ela some. Só que dessa vez eu não quis perder tempo, vamos dizer assim, pra ficar arrumando a franja. Eu acho que eu fui mais por um impulso dessa vez, vai. Não que todas as vezes não foi, mas eu fiz querendo deixar a franjinha assim, mas aí eu acabei não me acostumando. Eu acho que quando ela crescer um pouquinho mais, eu vou conseguir fazer uns penteados bonitos pra ela ficar jogadinha assim, tá vendo? Então, hoje, meu cabelo está desse jeito. Ele está com as mechinhas que eu fiz pra ficar loiro, mas o resto ele tá todo natural a cor, tá, gente? Todo natural.
Esse enrolado não é meu, eu fiz na maquininha, tá? E já tem um vídeo também do tamanho que ele tá e do processo que a gente vai fazer aplicando tônico de crescimento capilar, porque vocês sabem, eu tenho um casamento pro final do ano e até lá eu quero estar com o cabelo grandinho pra poder fazer um penteado. Dessa vez o penteado vem, hein? Não vou com o cabelo solto. Por isso, me sigam lá no Instagram e no TikTok para vocês verem as atualizações, que penteado que eu vou escolher, mas eu vou postar tudo lá e aqui também, por isso que você tem que ser inscrito aqui no canal, tá bom? Então foi esse o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Conta aqui nos comentários pra mim qual loucura que você fez no seu cabelo, que eu vou adorar ler, tá bom? Se você já mudou, se você já fez em casa, se você já foi em algum lugar e não fizeram o que você queria, conta aqui, porque história de cabelo a gente tem muitas, né? E se inscreva no meu canal, curta esse vídeo muito e comenta aqui pra me ajudar, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!